Olá, está começando o Literato. É aqui que você encontra os escritores e escritoras da Paraíba. E nessa edição a gente faz um convite para conhecer escritores comunicativos e com trabalhos relevantes para a história da Paraíba. No quadro Entrevista com o Autor, nosso querido repórter André Cordeiro conversou com Eudes Moacir Toscano. Em 60 eu já fazia rádio paralelo ao futebol que jogava, né? Que estava naquela... Era 4 anos ali de amador e em seguida entrei no rádio ganhando dinheiro. No quadro Eu Sou, você conhecerá o criativo e multifacetado escritor e professor Roberto Menezes. Eu sempre busquei, desde o meu primeiro livro, o fantástico. O fantástico quando eu falo no sentido coisas acontecem no dia a dia que a gente pode dizer, isso se fosse inventado, se eu tivesse inventado isso, o pessoal ia dizer que era mentira. Você também não perde os quadros É Pra Ler, Café com Poesia e tá na lista. O literato especial Eudes Moacir Toscano e Roberto Menezes começa agora. Literato começando e eu já te aviso, se prepara para uma entrevista com um personagem irreverente, o ex-narrador esportivo e escritor Eudes Moacir Toscano. Salve, salve minha gente, salve Cristiano. Hoje eu estou aqui tendo a honra de entrevistar ele, Eudes Moacir Toscano, uma lenda da comunicação aqui na Paraíba e do Brasil também, dentro do esporte. E a gente vai começar, bem-vindo, primeiramente. É uma honra lhe ter aqui. Prazer é meu. E ouvir suas histórias também, né? Vamos conversar. Vamos começar, tem muita coisa. Queria saber como foi o começo da sua carreira, lá atrás, como é que o futebol lhe envolveu, como é que você adentrou nessa área? Filho único. Em casa, tinha que jogar botão. Minha mãe tinha uma máquina Singer, que a tampa que fechava a máquina, se você levantava, ela dava um campo de celotex, né? Como chamava, passaram a chamar depois. Eu jogava pelo Flamengo e pelo Vasco. Eu não tinha irmão, não tive irmão. Além disso, eu apitava o jogo e tinha que ser honesto. E inventei também de começar a narrar numa caixa de fósforo. Então eu fazia, olha a bola, o botão jogando e narrando. Minha mãe dizia, meu filho, você vai terminar doido com essa história. E peladas e mais peladas, sempre tive jeito. Cheguei a jogar na seleção de Santa Rita, joguei em seleção do ginásio Virgínia, fui para Campinas fazer um curso por uma fábrica que existia em Santa Rita, que era a Companhia de Tecidos Paraibana. E acabei fazendo teste no 13 com esse Rinaldo, que tinha jogado pelo CTP. Sim. O tempo que passei de 6 meses foi estudando e jogando no 13. Eu acabei nessa empresa, trabalhei 10 anos e eu acabei como chefe de vendas. Não era futebol nem comunicação. Sim. Exato, ela tinha o time de futebol e eu jogava. Sim. Mas eu já fazia rádio, porque em Santa Rita sempre existiu. A veia era para rádio. Fazendo futebol, jogando, correndo atrás da bola. E quando terminava o primeiro tempo, eu corria para ir lá onde estava a estação. Eu só não comentava a minha atuação, sim, mas comentava a atuação de todo mundo. Exatamente. Eu tinha sempre esse envolvimento. Sabendo de parte da sua história, né, dentro do futebol, a gente tem aqui Tirando de Letra e Na Boca do Gol, que são 2 livros escritos por você, não é isso? Eu tenho aqui uma série de coisas do futebol, não só do futebol paraibano. Para começo de conversa, eu tenho o Aquecimento de Papo, escrito por mim, e o prefácio, escrito por meu filho.
Aí eu sigo depois de craque, jornalista e político. Zé Luiz Júnior. Jogamos juntos nesse clube da fábrica em Santa Rita, do CTP. Zé Luiz, que chegou a prefeito de Campina Grande. Canela, um paraibano esquentado e arretado. Canela era tio de Jô Soares. Aqui são resenhas, né, que você traz. Isso aqui já foi uma fase mais profissional e com mais viagens, com mais conhecimento de jogadores e tal. Você me contou uma história muito interessante, que foi um dos motivos para você se tornar narrador, foi ouvindo a Copa de 50. 1950. Né? E aí você disse que estava ouvindo num rádio alemão do vizinho. Seu Rodrigues, que tinha trabalhado na construção do Maracanã. Quando minha mãe comprou o primeiro rádio, um rádio Invictus faixa branca. Era o lançamento do ano. Aqui eu fui mais a Tabajara, na Itália. Você foi cobrir? Cobri, passei 45 dias na Itália, em 1990. João Saldanha. O eterno gozador. João era um gozador de marca maior. E uma coisa que aconteceu, eu não sei se é o destino que sempre me levou a essas coisas. Eu cheguei na Itália em 28 de maio de 90. A Copa começou no dia 9 de junho. Nós éramos um pool de 8 emissoras. Na Paraíba, a Tabajara. Na Itália. A Tabajara, Gazeta de Alagoas, Clube de Pernambuco, Sociedade da Bahia, Clube de Belém do Pará, Clube de Curitiba e mais uma rádio, Cultura de Sergipe. Diante de uma história tão longa e bonita sua, dentro do esporte, da comunicação, são mais de 53 anos, né, de vivências. 60 quase, né? Porque em 60 eu já fazia rádio paralelo ao futebol que jogava, né? Que estava naquela... Era 4 anos ali de amador e em seguida entrei no rádio ganhando dinheiro. Sim. Eu queria que o senhor, olhando para essa câmera aqui, passasse uma mensagem para quem está na mesma área e para a juventude de hoje. Queria que o senhor desse uma palavra do alto da sua experiência de vida para esse pessoal que está lhe assistindo agora. Como cidadão, a vida, ela se desenha não da maneira que você quer, muitas vezes, mas de surpresas boas que a vida traz. Quero lhe agradecer por ter aceitado o convite da gente estar aqui, de você falar conosco. E eu queria pedir para o senhor encerrar o programa narrando um gol. É possível? Um dos momentos mais importantes que tive na minha carreira profissional foi no dia 31 de agosto de 1969, o Maracanã, com 183.650 pagantes. 33 minutos do segundo tempo no Maracanã. Brasil 0, Paraguai 0. Quem ganhar o jogo vai para a Copa do Mundo de 1970 no México. Olha o Brasil, lançamento feito agora pelo arqueiro Félix. Edu caminha com ela, vai na linha de fundo, ultrapassa o primeiro homem, tem Pelé na corrida, correndo o Tostão também, chegou o primeiro Pelé, passou! Gol! Abriu o placar no Maracanã. Agora é tarde. Esta, meu filho, foi pro Beleléu. Ótima entrevista. E agora você vai saber o que é novidade aqui na Livraria do Luiz. É para ler.
Ótimas opções. E agora nós vamos conhecer o criativo escritor Roberto Menezes. Eu sou escritor, sou de Santa Rita, especificamente de Tibiri, tenho 45 anos, estou aí na literatura há alguns 25 anos e tenho 8 livros publicados. Eu sempre gostei de ler e naturalmente surgiu a vontade de escrever, né? Eu sempre fui uma pessoa muito proativa, sempre quis copiar, né, os escritores que eu sempre me admirei. Quando eu li pela primeira vez Zé Lins do Rego, para mim foi um grande momento para mim, porque era algo que é feito sobre a Paraíba. Então essa geolocalização de ter lido esse autor em especial, que foi Zé Lins do Rego, me fez mudar a chave e tentar querer ser escritor. Eu tenho alguns romances publicados, eu tenho 2 livros de contos, eu gosto muito de escrever as duas coisas, né? E ultimamente eu estou escrevendo um romance. E as temáticas dos meus livros são muito diversas, mas eu gosto muito de falar que a gente escreve por um motivo, a gente quer falar alguma coisa. E é claro que o objetivo do que a gente escreve muda de tempos em tempos. Eu estou querendo muito falar sobre o que está acontecendo no mundo, porque o mundo está mudando. Se a gente observar o mundo hoje, está diferente de 10 anos, 20 anos atrás. Eu vou dar um exemplo do meu próximo livro, por exemplo, que fala um pouco sobre a quantidade de pessoas que não são da Paraíba vieram morar aqui em João Pessoa, que está crescendo muito. Isso acarreta o quê? Quais são as consequências sociais disso? Essa urbanidade que está sendo mudada com os anos, é isso que me interessa escrever. Eu sempre busquei, desde o meu primeiro livro, o fantástico. O fantástico, quando eu falo no sentido coisas acontecem no dia a dia que a gente pode dizer, isso se fosse inventado, se eu tivesse inventado isso, a pessoa ia dizer que era mentira. O livro Meio Estreito, para mim, é um livro muito importante por vários motivos. Um dos motivos que eu posso dizer, por exemplo, é que é o meu primeiro livro contado em terceira pessoa. Mas para mim isso foi um detalhe. Mas o mais importante sobre Meio Estreito é um livro que eu falo um pouco sobre minha origem. Eu tento falar um pouco sobre a minha geração, os fatos que aconteceram, a violência, as alegrias, o que é sobreviver num bairro pobre de periferia. Esses livros são 10 contos, né? E cada conto eu tento falar um aspecto. E ao mesmo tempo, Santa Rita, na época que esse livro se passa, que é na época da minha adolescência, é um dos lugares mais violentos do Brasil, né? Então, como as pessoas sobrevivem a isso, eu tento segurar esse livro usando 2 filosofias, que é a filosofia do cristianismo, né? Porque não tem como fugir, né? Porque a gente vive numa sociedade cristã, e a filosofia do budismo, né? E o budismo fala sobre o caminho do meio, e o cristianismo fala sobre a porta estreita. Aí eu juntei o meio do caminho e o estreito da porta e fez um livro que é chamado Meio Estreito. Eu acho que às vezes a sociedade é cruel, o mundo é cruel, as regras são injustas. Conseguir ter alguma coisa na vida, conseguir uma formação, conseguir pelo menos ter dignidade nessa vida é algo muito complicado para quem vive numa situação de baixa renda. Porém, um conselho que eu dou persista, invista na educação, porque ainda é a melhor forma de fugir desse caminho muito estreito, que é o meio estreito. O livro Meio Estreito, ele está à venda aqui na Livraria União, ok? Eu vou ler aqui um trecho do livro. Eu vou ler, na verdade, eu vou ler o primeiro conto, que é um conto curtinho. Um lugar no tempo. O momento do espaço. Praça, público, forca. O condenado se aproxima. Pedra, vaia, o capataz. O padre rege os passos. O juiz de longe segura o livro de leis. 5 degraus. Um cadafalso a 7 metros do chão. Chão de barro, chão com sangue. Capuz arrancado.
olhos castanhos, pupilas dilatadas, corda no pescoço, uma prece, uma fala, uma pena, aplauso, um silêncio, uma ordem, outro silêncio, o capataz puxa a alavanca, o cadafalso abre, nova vaga, o condenado permanece, mesma altura, corpo suspenso, nem um centímetro a menos abaixo, nem um centímetro acima, a corda não aperta, sem tensão, sem ferimento, sem morte imediata. Vem a brisa, o condenado balança, o vento aperta, o pescoço sai da corda, o condenado flutua, 50 centímetros diagonais, o capataz segura pelo braço, traz de volta, o juiz acena, obriga o capataz a soltar, sem indicação no livro, a falta de peso nunca aconteceu. O juiz decide que a pena foi cumprida, o capataz desamarra as mãos, desamarra os pés, o vento empurra o condenado voa pela praça, corpo no ar, o vento leva, o condenado sobe, sobe e some. E agora o momento importante para reflexão, é o Café com Poesia. Eu, o teatro, encantamento, poesia, texto em movimento, arte. Desde criança, acostumada a me perder em mim. Eu, o teatro, encantamento, poesia, texto em movimento, arte. Caderno jogado no chão do quarto, choro engolido, escondido, colado no armário, medo do mundo. Eu, o teatro, encantamento, poesia, texto em movimento, arte. Pisei em chão de tontura, abracei meu desamparo, tropecei no presente. Recolhi os pedaços pequenos de mim, me percebi forte quando encaixei as peças do meu próprio corpo. Percebi que cresci quando escrevi. Eu, o teatro, encantamento, poesia, texto em movimento, arte. Tudo que eu sou, tudo que eu vou ser é encanto. Eu sou medrosa, chorona, sozinha. Eu sou amorosa, acolhedora, criativa. Eu vejo, eu abraço, eu resolvo, eu sou. Sou ser humano, buscadora de vida. Eu, o teatro, encantamento, poesia, texto em movimento, arte. Um dia vai ser uma casa enorme, um quintal florido, palco quente e vão ter palavras. Palavras, cadernos, sorrisos, rabiscos, textos, tintas. E vão ter sorrisos. Sorrisos, passos, pedras, caminhos. Eu, o teatro, encantamento, poesia, texto em movimento, arte. O caminho que eu escolhi é coletivo. O caminho que eu escolhi é solitário também. O caminho que eu escolhi me escolheu, e o caminho que me escolheu é humano e encantador. E nele, eu me acostumei a me encontrar em mim. Meu nome é Maria Clara, mas eu sou uma amadora profissional. Eu sou educadora. Eu sou uma bagunça. Eu sou legal. Eu tento muita coisa. Eu consigo poucas, mas eu tento muito. A poesia, pra mim, no início, foi uma grande luta, porque eu tenho birra com poema. Eu não gosto de rima. Mas eu fui crescendo e experimentando e tentando. E eu acabei descobrindo que poesia não tem necessariamente que ser rimada, nem tem que ser escrita. E agora fazer conexão com ela, Sayaka Shoji, e a sua vez de participar também do programa através do Tá Na Lista. Oi Cris, oi pessoal, pois é, tô de volta com mais um Tá Na Lista aqui no nosso Literato. E já se prepara para conferir as nossas dicas de leitura de hoje que estão imperdíveis, viu? E quem tá de volta ao Tá Na Lista é o escritor Ranieri Abrantes, e dessa vez com a homenagem ao consagrado poeta Augusto dos Anjos. O poeta das moneras, da angústia e morbidez, do amor, da sisudez, do carbono e das panteras, das sombras e das quimeras, solidão e lucidez, da lama e da putridez, epigênese e escleras,
deve sempre ser lembrado, o seu nome celebrado com respeito e rutilância. Ter o busto preservado, versos íntimos cantados, onde haja ignorância. Poeta Ranieri Abrantes, 140 anos de nascimento do poeta do eu, Augusto dos Anjos. É isso aí, e hoje a minha dica de leitura é um relato verdadeiro de um homicídio múltiplo e suas consequências. Afinal, a realidade muitas vezes pode ser mais impressionante que a ficção. A Sangue Frio, de Truman Capote, de 1966, também considerada como a obra mais influente do jornalismo literário. Em 1959, 4 membros da família Clutter, pai, mãe e os 2 filhos mais novos, foram assassinados dentro da própria casa. E aparentemente nada foi roubado e não havia pistas sobre o motivo do crime, nem sobre os responsáveis por ele. E no livro, Capote mostra não apenas o crime em si, mas também as consequências dele em uma comunidade que não se preocupava nem em trancar as portas antes de dormir. Os habitantes de Holcomb perderam não apenas vizinhos, mas também a sensação de segurança e confiança que tinham uns nos outros. Enquanto isso, o autor também refaz os caminhos dos assassinos Dick e Perry até a fatídica noite do crime e nos conta suas histórias de vida, dando-nos aí uma oportunidade de entender quais caminhos levaram esses 2 homens a cometer tamanho ato de crueldade e, afinal, a discrepância entre o motivo do crime e a brutalidade com a qual ele foi executado é, assim, assustadora. E sim, você pode até pensar, o tema é pesado e desagradável, mas acompanhar a história de tantos ângulos diferentes é uma experiência de leitura, assim, interessantíssima. E apesar dos questionamentos sobre a veracidade das informações, principalmente por causa dos métodos do autor, que não fazia gravações nem anotações durante as entrevistas, A Sangue Frio é um marco na história da literatura americana e também do jornalismo mundial. Leitura, assim, obrigatória para interessados em crimes reais ou para fãs de bons livros, cujo estômago aí seja um pouquinho mais forte. É isso aí, Cris. Eu vou ficando por aqui por hoje e volto com você, mas você já sabe, a gente se encontra no próximo Literato. Tchau! Muito bom, minha amiga. Infelizmente, essa edição do Literato está chegando ao fim. Para seguir acompanhando o nosso trabalho, @tvcidadejp no Instagram. No YouTube, o endereço é youtube.com/tvcidade João Pessoa. A gente se encontra na próxima edição, que já está a caminho. Até mais!